Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Hoje nós vamos ver aqui o que está acontecendo no mercado brasileiro. O Ibov imparável está subindo como louco, né? E nós tivemos uma correção importante. Ontem o SP500 deu uma corrigida, principalmente durante a madrugada, puxado pela correção da Ásia. China e Japão corrigiram e levaram os futuros juntos, tá? Mas ontem o mercado já fechou aí com cara de correção. Então vamos ver o que está acontecendo no mercado internacional, mas o Brasil não está nem aí para o que está acontecendo, para essa correção, e fez uma barra forte de alta ontem, buscando ali o topo histórico novamente, né? Ou seja, está escalando aquela barra vermelha lá do Black Flávio, ignorando o resto do mercado. Então nós vamos ver qual que é o risco de ter uma correção maior no mercado internacional e como é que isso daí pode afetar o Brasil, tá bom? Então, começando aqui pelo mapa de calor, a gente vê que a Europa está tudo ok, né? A Ásia um pouco mais para baixo, né? O Japão aqui ainda tinha ficado, lembrando, isso daqui é de ontem, né? Tinha ficado verde, mas hoje virou para baixo. E o EWZ se sustentando. Já o SP500, mais do mesmo, né? A gente vê aqui economia real até funcionando, se segurando. O único destaque é a Tesla, que está ali no topo histórico, né? Impressionante. Mas o resto da galera aqui corrigindo, né? Então, quando a gente tem aqui essas magníficas meio pesadas, ela puxa o mercado inteiro. Aí a gente vê o VIX, que ainda continua aqui embaixo, né? Mas enquanto ele não passar aqui desses 18, olha, ele abriu aqui, né? Com um gap de alta, né? Então, enquanto ele não passar dos 18, ok. Se ele passar dos 18, ele pode voltar aqui para perto dos 30 e aí a gente pode ter uma correção maior, tá? Os juros continuam no mesmo lugar aqui, tá? Existe o risco desses juros de 10 anos escapar aqui e ir para cima. A mesma coisa na Europa, né, que está consolidando aqui, isso aqui virando uma bandeira de alta, ou seja, esses juros pode ainda fazer mais alta, né? O Reino Unido continua no mesmo lugar. O Japão, que está aí com... isso daqui é um problema, essa correção que está acontecendo, né? Apesar dos juros de 30 anos do Japão aqui estar para baixo, hoje está comprometido aí um aumento de juros de 0,25, ou seja, o mundo inteiro está cortando juros e o Japão está subindo juros. Então, qual que é o impacto disso no fluxo de capitais, né? Uma coisa que preocupa todo mundo. E, inclusive, o pessoal está colocando na conta do Japão a correção do Bitcoin, tá? Não sei se é verdade ou não, mas tem muita gente falando sobre isso. E é uma correlação entre quando o Japão... O Bitcoin precisa de liquidez, né? Então, se os bancos centrais cortam juros e injetam liquidez, ele vai bem, quando é o contrário, ele vai mal, né? Então, a gente está agora no momento onde o Japão está subindo juros e o resto do mundo está cortando juros. Então, eu não sei se o Japão tem tanto peso assim para corrigir o Bitcoin, eu acho que é uma correção dele mesmo, tá? Um processo dele mesmo. E aí aqui, falando do SP500, olha, veja que ele tinha deixado essa barrona aqui, né, engolfando. Na sexta-feira ele ficou mais ou menos no mesmo lugar, aliás, isso aqui foi na sexta-feira. Ontem ele ficou mais ou menos no mesmo lugar, mas querendo perder aqui, e agora durante a madrugada está perdendo aqui. Então, o que acontece? Isso daqui pode se transformar, a partir do momento que a gente tem dois topos de um fundo, isso aqui pode se transformar numa consolidação, tá? E esse negócio pode vir testar fundo aqui. Ainda é cedo para falar, isso aqui pode rejeitar essa perda aqui, né? O mercado nem abriu ainda e voltar, mas o que está mais chamando a atenção é a Nasdaq, né? Então, a Nasdaq nós temos aqui um topo mais baixo aqui, e uma bela de uma correção, até agora já está aqui nos 50% de fibra dessa perna de alta aqui, e isso daqui, a Nasdaq pode voltar para cá, então é aquele fantasma da inteligência artificial que está assombrando aqui, aí não tem jeito, acaba puxando o SP500, né? Já o Dow Jones ainda continua forte, está corrigindo um pouco aqui, mas está voltando a testar o topo anterior rompido, né? O Russell 2000 voltou um pouco aqui, ainda fazendo vídeo cedo, ainda não tem aqui o pré-market, mas isso daqui deve abrir com um gap de baixa, né? Não é uma situação confortável, né? O ideal seria
ele se segurar pelo menos aqui até os 250 e depois voltar para cima. Como eu disse, ainda é cedo para falar dessa correção do mercado americano. Por enquanto é uma correçãozinha e vocês veem que está mais concentrada na Nasdaq, né? Indo para a Europa, não aconteceu nada no Eurostoxx 50, a Alemanha, que estava com ímpeto, está começando a voltar um pouquinho, mas continua dentro da consolidação. O Reino Unido ontem fez uma bela de uma barra, se rompeu o topo aqui, tem compra. A França continua na mesma, a Espanha continua para cima, mais um dia de alta, e a Itália também mais um dia de alta. Os dois aqui tem tudo para ir testar, os dois não, né? A Espanha já tá no novo topo histórico e a Itália tem tudo para vir testar o topo histórico. A China, como eu disse, olha, fazendo uma bela de uma correção aqui hoje, né? Então voltando a testar esse fundo. E aí o que assusta aqui é que teve esse topo mais baixo e esse topo mais baixo. Então, se ela perder esse fundo aqui, o negócio começa a ficar feio para a China, tá? E o Japão, que, olha só, uma correção hoje também. Obviamente, enquanto ele estiver aqui acima do fundo dos 48 mil, não tem nada de reversão de tendência, mas não é agradável aqui essa correção e o mercado americano está acompanhando. Indo para os mercados emergentes, acompanhando, né, o movimento da Ásia, né? E o nosso EWZ abriu com gap de alta, deu uma voltadinha, mas subir devagar, ainda é subir, continua para cima esse EWZ. O petróleo que continua pesando aqui, né? Então, ontem tivemos um belo no dia de baixa aqui, e olha, já chegou aqui nos $60, e esse negócio aqui está realmente projetando aqui, perder o fundo, né, e continuar aqui nesse canal de baixo, daqui é uma cunha descendente, né, e aí nós projetamos aqui 55, talvez até $50, né, o petróleo realmente está bem pesado, né. Isso é bom para a inflação, mas é um alerta aí para a economia como um todo, né, a economia quando está forte, o petróleo tende a ir para cima. O minério de ferro subindo agora, mas dentro da consolidação, o cobre parado aqui ainda, o ouro hoje está corrigindo um pouquinho, mas enquanto ele estiver aqui trabalhando acima desse topo rompido, está tudo ok, enquanto ele estiver trabalhando acima desse fundo aqui também está tudo ok, ele pode só estar fazendo um zigue-zague, a tendência permanece de alta, né? E a prata, ontem fez um belo no dia de alta, mais um topo histórico, hoje está corrigindo um pouquinho, mas a tendência é de alta, né? Como eu disse ontem, permanece enquanto estiver acima dessa linha aqui, está tudo ok. Se perder a linha, a gente vê o que faz, né? A platina ontem fez um belo do movimento, então fez o pivô de alta aqui, e aí só tem compra na platina. O urânio está dando uma voltada, então aquela compra que a gente falou aqui do urânio, né, teve dois momentos, né, teve uma aqui e teve outra aqui, agora ela está azedando, né, então aqui para quem comprou já deveria ter saído fora ontem, né, porque isso daqui marcou um topo, tá estranho, né, isso aqui pode corrigir mais. O DXY está corrigindo aqui, você vê, isso aqui tem uma discrepância, né? O juros está indo para cima nos 10 anos, no curto prazo está indo para baixo, né? Mostrei ontem nos 3 meses, e o DXY está caindo também, né? Então, isso aqui significa que o que está mandando aqui é o money market, né? Aqueles juros de curto prazo, não de longo prazo. O Bitcoin, olha só, mais uma correção aqui ontem, né? Então, a gente não pode esquecer que isso daqui é uma bandeira de baixa, né? Então, olha, essa bandeira aqui pode estar sendo acionada ontem e vamos ver se esse negócio aqui cai mais, tá? A tendência do Bitcoin no diário tá para baixo, né? E o Ethereum, a mesma coisa, a mesma bandeira de baixa, o mesmo desenho, tá? Então, o destaque aqui das magníficas só vai para a Tesla, que olha só, está aqui rompendo o topo histórico ontem, né, com um gap e tal, e realmente é surpreendente, né, porque a Tesla está sozinha, eu não sei se é por causa dessas notícias da SpaceX, não deveria, não tem nada a ver uma empresa com a outra, né, mas é impressionante aqui, todo mundo corrigindo e a Tesla se destacando, tá. Indo agora para o Brasil, nós temos aqui os DIs, que estão aqui virados para baixo, né? Então ontem praticamente não aconteceu nada, mas essa venda aqui continua, né?
e o nosso índice que está imparável, né? E nós falamos aqui nós estamos falando de compra no índice desde aqui, né? Mas aqui quando ele fez esse fundo, a gente alertou para essa compra aqui e ela está indo lá em direção ao topo. Então eu aproveito aqui para parar um pouquinho para pedir para você deixar o seu like aí, curtir o vídeo, né? E também se inscrever no canal se você está gostando aí. E também se inscreve lá no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã com meu sócio Fernando Modé, e no meu ex, @mdroberto, onde eu posto muita coisa sobre o mercado internacional. Estou falando bastante sobre prata, sobre o que está acontecendo no Bitcoin, tá? Não deixa de seguir lá. E se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo, tá? Então, voltando aqui para o gráfico, olhando os 60 minutos, não tem o que falar, né? É só compra aqui. Ontem nós deixamos marcado aqui esta compra, né? E hoje nós podemos trazer ela aqui para cima, né? Mais uma compra aqui que fica marcadinha no gráfico para hoje, tá? O dólar tem uma venda aqui hoje que deixou esse 1, 2, 3 aqui nos 60 minutos armado, né? Então um stopzinho barato para vir testar o fundo aqui. Isso daqui é a venda do day trade. No caso do gráfico diário, nós continuamos com essa tendência de baixa. Então ontem fez um dia de alta aqui, mas essa estrutura toda aqui do diário é de baixa, né? Então se ele perder fundo aqui, ele vem testar esse outro fundo. As small caps continuam para cima, fez um candle vermelho, mas abriu com um gap de alta e está subindo, né? O Itaú, aqui a nossa compra, que nós falamos, muito parecida com a do índice, né? Ele deu uma preguicinha aqui nos 2 primeiros dias, ontem já deu uma despontada, está indo aqui para o topo histórico para a nossa parcial. O Bradesco, também falamos da mesma compra aqui, 1, 2, 3, podia escolher qualquer um dos dois bancos. Aliás, os bancos estão muito bem, né? Tem outro exemplo é a BPAC, né? BPAC, olha só, indo muito bem aqui. Nós também falamos sobre isso daqui lá na sala, né? Já está aqui no topo histórico, né? Voltando aqui, nós temos o Banco do Brasil, que está tentando subir também, né? Aos poucos está indo, e deixa eu até corrigir isso daqui, porque agora podemos fazer assim. E talvez o Banco do Brasil escale isso daqui, né? É o mais feinho de todos, né? E a SAMI, que a gente estava esperando aqui, ela fazer uma reação, né? Então chegou aqui na primeira retração de Fibonacci, tal, marcou um candle de força, tem compra nessa SAMI aqui para vir testar o topo, tá? Quem quiser se envolver com ela, é só compra. A Vale continua indo muito bem, obrigado, né? Então vindo aqui para romper o topo, só tem compra em Vale. A Petrobras enroscada, não tem muito o que fazer, mas como o petróleo está caindo, eu acho que essa Petrobras vai perder o fundo, tá? Então, se tiver oportunidade de venda, eu gostaria. E quem está imparável é a VEG, né? Então, olha só, a VEG, desde que ela rompeu essa região aqui, a gente se envolveu com compras nela, né? Aí depois teve outra compra aqui nesse pivô de alta e ela está indo embora, né? Então, ela tem tudo para vir testar este topo histórico aqui. Ainda tem um espaço aqui para andar, obviamente precisa achar um stop, né? Pode ser que tenha um gráfico mais curto, mas tem aqui uns 15% para andar, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Lembre-se de se inscrever e de curtir o vídeo, e valeu, um abraço.